Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bem-vindos a mais um webinar da Shure do Brasil. Como sempre, todas as sextas-feiras temos webinários sendo apresentados pelos especialistas técnicos da Shure. Eu, Didier Cunha, Fernanda Gereto, Fernando Fortes e Davi Cadoca, sempre trazendo alguma novidade, alguma informação bacana para a gente trocar aqui, tá? Mais do que um webinário, mais do que uma apresentação, esse momento aqui serve para a gente trocar informações, por isso que ao longo dessa horinha que a gente vai estar aqui junto, eu vou passar uma apresentação. Hoje o tema é sobre o Software Designer, que ele é voltado para ser utilizado com os microfones da linha MXA, Microflex Advance, né, de teto principalmente. Bom, a gente vai passar a apresentação, vamos fazer um hands-on, eu vou demonstrar o software, como ele funciona na prática. E no final a gente vai abrir para algumas perguntas, vocês podem ver aí, o meu e-mail está na tela, tá? É cunha_didier@shure.com. Então, se por acaso ficar alguma dúvida que não tiver sido respondida nesse webinário, fiquem à vontade para nos mandar e-mails, tá? A gente procura sempre responder todo mundo com a maior agilidade possível. Então, eu queria agradecer novamente a presença de todos e vamos lá a mais um webinário da Shure do Brasil. Bom, primeiro de tudo, deixa eu me diminuir aqui, porque não precisa parecer tão grande. Pronto. Primeiramente, o que eu queria falar é que nós vamos falar sobre o Designer, né? O Designer, então, ele é um software, tá? Ele é um aplicativo, né? Que ele foi desenvolvido para facilitar a vida dos integradores de sistemas, designers e projetistas de áudio e vídeo, principalmente, né? Porque esse microfone, no caso aqui a gente está falando do MXA 910, ele é um microfone super versátil, que hoje em dia ele foi desenvolvido muito para o ambiente corporativo, mas hoje em dia ele já tem sido utilizado em programas de auditório para captar a audiência, né? Ele tem sido utilizado em programas de reality show, mesmo em alguns ambientes de broadcast, estúdios de jornalismo, etc. A gente tem tido um aproveitamento bastante interessante desses microfones, tá? Então, basicamente, esse software ele existe para facilitar a vida de quem está fazendo projetos de instalação fixa normalmente, tá? Então, com ele é possível criar projetos com vários microfones de teto virtuais posicionados sobre um diagrama de layout de sala importada, ou seja, eu tenho a planta da sala e eu consigo fazer as simulações necessárias com o microfone para facilitar a minha vida. Então, basicamente, antigamente, antes do software, eu só tinha o software embarcado dentro do microfone, na qual eu trabalho individualmente, né? Com cada microfone eu faço um tipo de cenário, né? Eu não conseguia combinar mais de um microfone para trabalhar junto. Agora, com o software, eu consigo colocar diversos microfones virtuais em uma única ferramenta. E a vantagem é que eu consigo posicionar os lóbulos, né, de acordo com a planta da sala, para que a cobertura seja uma cobertura muito precisa, né? Então, outro ponto interessante é que uma vez que eu faço todo esse design dentro do software, depois eu consigo exportar isso para o computador e importar para dentro do microfone físico, né? Para que facilite mesmo a vida, né? Então, o que eu vou conseguir fazer dentro do designer, né? E eu estou passando alguns slides para mostrar um pouquinho do que a gente vai fazer hoje na própria demo. Então, eu vou abrir o software e tudo que eu estou falando aqui a gente vai conseguir perceber que é possível fazer com bastante eficiência, tá? Então, eu vou conseguir configurar e salvar os presets de posicionamento e zonas de cobertura, salvar os presets no PC e depois importar esses presets para dentro do MXA 910 físico por meio da interface de usuário do microfone, tá? Então hoje, para o nosso exemplo aqui prático, eu tenho um MXA 910 aqui atrás de mim, tá? Eu não sei se vocês conseguem ver. Então eu estou com tudo isso conectado junto. Eu vou criar os cenários dentro do microfone e depois eu vou subir esse preset para dentro do microfone, tá? Para vocês verem como de fato funciona esse flow, esse fluxo de trabalho, né? Como é que isso funciona na prática. Então a vantagem é que, por exemplo, numa grande maior parte dos trabalhos, dos projetos, a gente costuma trabalhar com mais de um microfone.
E quando a gente tem que combinar os dois microfones para fazer uma captação mais precisa, eu preciso de uma ferramenta como esse software para eu conseguir perceber aonde que eu estou colocando de fato os lóbulos do microfone. Né? Então, no momento que eu estou com um software como esse funcionando, eu consigo importar a imagem da sala, né, o layout, e configurar múltiplos MXA910 e fazer as suas respectivas coberturas de forma que eu consiga ter uma análise precisa de qual é a melhor forma de posicionar o microfone e também de posicionar os lóbulos de acordo com a posição da sala. Então, uma grande vantagem desse software é que você não precisa estar online e nem conectado aos produtos. Então, independente de onde você esteja, você pode fazer o design offline de qualquer lugar. Se você estiver no aeroporto, esperando um avião, se você estiver em casa, no escritório, enfim, em qualquer lugar, você recebeu a planta, você tem isso, você pode fazer o design. E isso ajuda a reduzir o tempo da configuração no dia da instalação, porque para instalar o microfone é muito prático e simples. O que toma um pouquinho mais de tempo mesmo é fazer o melhor ajuste de cobertura possível. E normalmente a gente precisa de outras coisas, como silêncio. Né? O ambiente não pode estar com muito ruído, porque senão como é que você vai fazer? Né? Atrapalha para você ficar ouvindo e achando o lugar ideal. Então o que acontece? Eu vou fazer o preset de cobertura. Vou tirar a minha imagem aqui, botar ela mais para baixo para facilitar. Ops. Eu vou fazer o preset de cobertura e depois eu vou exportar, né, aqui nesse botãozinho que vocês podem ver, Export this project as presets ou Export this location as presets. Então eu consigo colocar em diversos idiomas. Aqui no meu exemplo na tela está em inglês, mas no meu software que vocês vão ver já está em português, então a gente consegue trabalhar isso com mais facilidade. Uma vez exportado, ele vai exportar os presets nesse formato JSON, que é o formato do preset do microfone, e eu consigo carregar isso para dentro do microfone, que essa imagem que vocês estão vendo agora é a imagem da interface gráfica do usuário do MXA910. Então eu vou vir aqui nesse botãozinho preset que tem aqui na esquerda, embaixo, e vou então carregar o preset que eu salvei no meu software. Então isso vai facilitar muito a vida, porque você percebe que esse desenho de cobertura, quer ver? Eu vou voltar aqui para vocês verem. Esse desenho com esses 3 lóbulos que estão nesse microfone são exatamente esses 3 lóbulos que estão aqui na esquerda dessa cobertura. Confere? Vamos ver. Ó, exatamente igual. Tá? Então, se a minha mesa e a minha planta estiver de acordo com o que eu vi na imagem, então isso vai cair perfeitamente no lugar certo que deveria estar, onde estão as pessoas, tá? Eu posso também organizar os projetos de forma bem eficiente, né? Eu posso criar diversos projetos locais para vários clientes, edifícios e salas. Então, para cada lugar, por exemplo, aqui no exemplo eu tenho o Corporate Headquarters, né? Que fica em Downtown. Eu tenho um number of locations, né? Um número de locais. Eu tenho um local com 2 devices. Então, provavelmente, esse Corporate Headquarters se refere àquela imagem que a gente viu antes, que tem 2 dispositivos. Mas vamos supor que no Florida Buildings, que é onde a gente tem o outro escritório, no campus A tem um dispositivo. Já no escritório da América Latina, tem 5 salas de conferência e eu tenho 5 locações com 6 devices. Provavelmente eu tenho 5 salas com um microfone, né? Ou melhor, 4 salas com um microfone e uma sala com 2 microfones. Então já facilita a minha visualização dos projetos todos e como que eu vou organizar, porque eu posso organizar dentro de cada projeto diversos locais ou posso ter isso como diversos projetos independentes, tá? Outra vantagem é que a gente pode compartilhar esse projeto com outros usuários do Designer. Então, por exemplo, como é que normalmente a gente fazia? Vocês tinham um projeto, queriam saber se um microfone ou 2 faziam mais sentido, vocês enviavam a planta para mim e eu fazia um design e mandava de volta para vocês avaliarem. Isso sem o design antes, sem o programa, né? Então, agora com o programa, vocês podem criar um design, enviar para mim, eu dou uma olhada, confiro, vejo se tem alguma coisa que poderia melhorar ou, enfim, fazer a minha avaliação e meu comentário e passar isso de volta para você já como uma atualização. Olha, eu achei legal, mas eu faço uma sugestão de posicionamento diferente, ou de posicionamento do microfone, ou de posicionamento do lóbulo.
Então é interessante que várias pessoas podem trabalhar no mesmo projeto, né? E isso ajuda, porque você sempre pode pegar uma consultoria extra, né? Sobre como está o teu resultado final. Então, na demo de hoje, a gente vai fazer todos esses passos aqui. A gente vai abrir o software, criar um projeto, importar a planta, falar sobre os formatos de arquivo de planta que são aceitos. A gente vai colocar a planta em escala, né, e analisar quais necessidades precisam ser solicitadas ao provedor da planta, né, seja o arquiteto, o engenheiro, ou o próprio cliente, enfim, para que você tenha todas as informações para colocar isso numa escala adequada. No decorrer da apresentação, vocês vão também entender como é o fluxo de trabalho que tem que ser feito, né? Como que você vai trabalhando isso, como que você faz a projeção da cobertura, como a gente exporta os arquivos e depois como que a gente importa num microfone real, físico, que nem esse que eu tenho aqui atrás, tá? Para esse exemplo de hoje, eu selecionei a planta do escritório da Shure, aqui em São Paulo, tá? Então esse é o nosso escritório. Eu peguei uma parte da planta, porque tinha uma parte que era irrelevante, quer dizer, ia aumentar um monte na minha imagem aqui que era desnecessário, tá? Então a gente vai colocar os microfones virtuais em cima dessa planta e nós vamos colocar exatamente nos pontos onde os microfones estão instalados aqui na Shure mesmo. Então, para quem já visitou o escritório da Shure do Brasil, vai ver que está coerente e faz sentido o que a gente vai fazer aqui agora, de acordo com o que já temos na sala, tá? Então, depois a gente vai abrir os microfones, importar e demonstrar as funcionalidades. Lembrando que o Designer é um aplicativo para desktop. Por enquanto, ele só funciona em Windows, tá? Mas, por exemplo, eu estou utilizando um Mac nesse momento, mas é claro, eu tenho uma máquina virtual, um Virtual PC, na qual eu estou rodando o software no Virtual PC dentro do meu Mac, tá? Muito importante, ele é gratuito para download, então se vocês entrarem no site da Shure.com, vocês vão encontrar, vocês podem também digitar no Google Designer System Configuration Software Shure, vocês vão encontrar o link para download. E para quem não encontrar ou tiver alguma dificuldade, sempre pode mandar um e-mail para a gente, para mim no caso, e aí eu te mando o link, não tem o menor problema, é super tranquilo, fácil de instalar e fácil de mexer. Então eu acho que chegou a hora da gente botar a mão na massa, né? Vamos abrir o software nesse momento. Deixa eu mudar aqui o meu layout para a gente abrir o software. E a gente já vai começar a fazer o design, tá? Então, só um segundo. Vamos lá. Pronto. Aqui então a gente já está com o designer aberto e agora vamos trabalhar no programa, certo? Vou botar a minha imagem aqui mais pro cantinho só para não atrapalhar. Então o que acontece? Quando você abre o designer, essa é a imagem principal que você encontra, tá? Então aqui tem vários projetos que já foram criados por mim para diversos tipos enfim, de projetos mesmo, tá? Então vamos partir do zero, como se a gente... Vamos criar um projeto do zero. Então, primeiramente, a gente cria um projeto, vem nesse botão e vamos dar um nome Shure SP Office. Vou botar 1 porque eu já tinha feito e vou escrever ele como webinário. Webinário, pronto. Feito isso, ele vai abrir um projeto, mas não tem um local ainda. Então, eu clico no local e eu abro o local, tá? Uma vez feito isso, ele vai entrar como o projeto chamado Shure SP Office 1, mas local sem título. Então, vamos nomear esse local como Office São Paulo. E vou salvar. Pronto, ele já fica salvo. Na hora de exportar, ele vai ter essa informação também. Volto para a aba Cobertura e eu chego nessa imagem aqui. Então, a partir daqui é onde eu vou começar, tá? Eu tenho alguns menus aqui em cima e eu tenho uma outra parte de seção de ferramentas. Deixa eu tirar minha imagem um pouquinho para cá,
para facilitar, que seria a propriedade de espaço do espaço de trabalho, tá? Que fica nessa aba na direita aqui, é uma ferramenta que a gente usa bastante também. Então, primeiro de tudo, como eu sei que a planta que eu vou importar é uma planta muito grande, porque é o escritório inteiro, não é apenas uma sala, eu vou precisar de um espaço da minha planta de trabalho bastante grande para trabalhar. Então, a primeira coisa que eu faço é vir aqui no Zoom e tirar o Zoom para aumentar a minha planta de trabalho. Então, toda a minha informação vai ficar dentro dessa planta aqui em branco. Eu posso aumentar ela clicando nesse lápis e puxando ela para cá e puxando ela para cá também, tá? Então isso daqui vai facilitar aí aqui em cima eu tenho as medidas. Duas coisas que a gente tem que observar antes de importar a imagem. Primeiro, a nossa escala, se eu estou trabalhando em pés ou em metros. Como aqui no Brasil a gente trabalha em metros, a gente vai manter a unidade em metros, tá? Outro ponto que é interessante fazer já nesse ponto, antes de importar planta e qualquer dispositivo virtual, é a gente definir a altura do teto. Porque se a altura do teto ela é padrão, toda vez que eu importar um microfone virtual, ele já vai parar na altura do teto, porque ele não tem como estar mais alto do que o próprio teto. Então, como aqui na Shure eu sei que o teto ele tem cerca de 2.8, eu já defino que a altura aqui é 2.8, tá? Então eu tenho a minha planta aqui perfeita e eu vou adicionar uma imagem. Então, adicionar imagem, aperto nesse botão, vou procurar aonde está o meu Designer Webinar. Ops, mentira, tá aqui, ó, Shure Arquitetura. Primeiro, aí aqui a gente vem no primeiro ponto, formatos de imagem aceito. Por enquanto, esse software é uma primeira versão que foi lançada. Obviamente haverão evoluções do software para atender mais formatos, como principalmente o formato CAD, né? Que é o formato dos programas que resulta do programa do AutoCAD, bastante usado pela arquitetura. Então é um formato que as pessoas pedem bastante, mas por enquanto não tem e também não aceita PDF. Então por enquanto a gente só aceita imagens JPEG, GIF ou PNG, tá? Então, como o nosso arquivo aqui é um JPEG, tá perfeito, eu vou importar e vai dar tudo certo. Então, legal, a imagem veio aqui, mas ela está bem transparente, né? Eu quase não estou conseguindo ver a imagem. Eu tenho um ajuste de opacidade aqui, que nada mais é do que um ajuste de contraste, que se eu tirar ele completo, eu não enxergo nada, mas se eu botar ele 100%, eu já consigo visualizar bem melhor. Eu, particularmente, prefiro um contraste maior para eu ter uma referência melhor, tá? Mas tem dois pontos para observar aqui que eu queria chamar a atenção. Um vocês repararam que nesse plano de trabalho, ele é todo marcado por quadradinhos, né? Então, cada quadradinho desse é exatamente o espaço de um microfone de teto. O tamanho desse microfone de teto que está aqui atrás, ele é de 60 por 60 centímetros. Na verdade, com o frame ele fica 62,5 por 62,5. O que isso quer dizer? Não sei se vocês estão familiarizados, mas a maior parte das salas no ambiente corporativo, ela tem o padrão de forro modular, tá? Mais ou menos como esse daqui, mais ou menos não, exatamente como esse que vocês estão vendo aqui, ó, no meu teto onde eu tenho. Eu tenho um padrão de forro modular com essas placas, cada uma delas tem 62,5 por 62,5. Então vamos supor que eu quisesse colocar um microfone nessa sala onde eu estou aqui agora. Eu ia remover uma dessas placas e colocar o microfone exatamente no mesmo ponto. Então é muito interessante que um dos pontos que a gente deve pedir na planta é a planta, não só a planta baixa, mas a planta de forro, para eu poder ter ideia de como é o teto. Porque você já pensou que se eventualmente eu tenho o lugar ideal de eu colocar o microfone exatamente em cima de mim, mas na vida real lá não tem esse espaço para colocar. Eu preciso ter a informação onde eu não posso colocar o microfone. Por exemplo, às vezes o sprinkler já está num lugar onde você não vai conseguir remover, então você não pode instalar ali. O detector de presença é um lugar também que você precisa ter ciência de onde ele está, porque você também não vai poder colocar ali. A luminária também pode afetar o posicionamento do microfone, talvez você não consiga remover. Então tem uma série de itens, o projetor, onde estão todos esses elementos no teto. Você precisa ter essa informação para você projetar no local adequado, tá? Então é muito importante você ter na planta baixa, essa planta aqui mesmo, por exemplo, eu vou dar um zoom aqui para vocês verem, eu tinha muito mais informações. Ops,
eu tinha muito mais informações na própria planta, né? Eu removi todas essas informações justamente para me sobrar só a informação que eu quero. Então eu vou mostrar para vocês aqui algumas coisas. Por exemplo, um outro detalhe, deixa eu fechar essa janela aqui por enquanto, é que você precisa colocar essa planta em escala, tá? Então, como você coloca essa planta em escala? Você precisa de algum ponto que tenha alguma informação de medida. Então, por exemplo, eu mantive essa informação aqui da nossa sala de treinamento, que de uma parede até a outra eu tenho 5 metros e 10 centímetros precisamente. Então, eu vou clicar em editar imagem, redesenhar conforme escala e vou fazer uma linha reta daqui até aqui. Feito isso, eu solto o mouse e coloco essa distância aqui. Então, 5.1, porque eu já coloquei metros lá, né, anteriormente, então o software já sabe que eu estou trabalhando na unidade métrica. Certo, dei um OK, ele já se adequou ao tamanho da planta, né, já está em escala. Mesmo assim, eu estou perdendo um espaço aqui embaixo, então ainda vou precisar ampliar um pouquinho mais, então eu clico aqui de novo, coloco aqui para baixo e pronto, perfeito. Lembrando que se eu precisar, se a imagem entrou invertida e eu quiser rotear a imagem, eu sempre tenho a possibilidade de clicar na imagem, selecionar aqui em cima e editar imagem, pegar esse botão e rotear essa imagem dentro do software. Tá? Eu consigo fazer todos esses ajustes aqui. Mas por hora, por hoje, eu vou trabalhar com ele normal, tá? Não preciso rotear porque eu já estava com a planta no ponto que eu queria. Então a gente vai começar trabalhando pela nossa boardroom, que é a sala principal que a gente tem aqui na Shure. E eu quero mostrar alguns detalhes interessantes para vocês aqui também. Primeiro de tudo se você quiser adicionar um microfone, vou dar um passo à frente para poder dar um passo para trás, tá? Toda vez que a gente quiser adicionar um microfone virtual, a gente clica nesse botãozinho aqui, ó, adicionar microfone, tá? Aqui é a ferramenta de cobertura e aqui entrar em tela cheia, que não é o caso agora. Então o que acontece? Quando eu clico aqui no botãozinho, ele vai me adicionar um microfone aqui no canto, tá? Então o microfone, repara que ele só cai dentro dos quadradinhos da minha planta de trabalho. Eu não consigo colocar um microfone, soltar ele aqui, ó, por exemplo, que está bem na interseção das 4 placas. Porque supostamente, e na verdade é o que a gente precisa fazer, eu preciso colocar este microfone exatamente, ou melhor, colocar o forro da planta exatamente de acordo com o meu plano de fundo para que eu consiga colocar o microfone no lugar correto. Então, se eu quiser remover um microfone, eu sempre tenho essa lixeirinha. Eu vou selecionar o microfone e remover o microfone. Porque eu quero fazer outra coisa antes. Vocês estão vendo esse ponto, essa parte aqui mais marcada aqui na imagem? Então, na verdade, aqui representa exatamente onde eu tenho um microfone de teto instalado. Então, eu sei que aqui é uma placa de 60 por 60 que eu tenho que colocar exatamente de acordo com a minha imagem do meu plano de trabalho. Uma vez feito isso, quando eu adicionar um microfone, eu sei que ele vai parar exatamente no ponto certo. Então, legal, coloquei o microfone aqui. Aí tem uma coisa para observar aqui, que vocês têm que observar, é bem importante. Esses microfones, repara que tem um LEDzinho verde aqui, né? Então, esse LED, além dele dar a função de status, e você repara que esse microfone aqui também tem um LED, tá? Né? Se você ver aqui, deixa eu ver se está dando para ver, não sei se vocês conseguem ver, mas também tem um LED. Então, o que acontece? Dois pontos a se observar aqui. Um é o caso de você estar na fase de projeto e não instalou o sistema ainda. Então, vamos supor, se eu coloquei o microfone aqui e eu fizer a minha cobertura, vamos colocar os lóbulos aqui para a gente ter uma ideia mais precisa ainda do que eu estou falando. O que eu quero dizer é que a gente vai ter que orientar o posicionamento físico na mesma orientação que a gente colocou no plano virtual. Então, se o meu LED está apontado para a lateral da mesa, eu vou ter que colocar o microfone físico instalado virado para o mesmo lado, para que a minha projeção de cobertura esteja de acordo com o que eu projetei virtualmente. Se por acaso se for como uma pessoa como eu, que
acho que é um toque. Eu gosto, né, prefiro trabalhar com o microfone sempre com LED apontando ou para a ponta da extremidade de fora, que seria o daqui, ou apontado para a ponta da televisão, que é para cá. Isso vai alterar drasticamente a nossa cobertura. Quer ver? Então, vou projetar aqui, fazer o desenho exatamente do que a gente fez na nossa sala aqui na Shure. Então, eu vou colocar 8 lóbulos. Vou abrir aquela abinha da propriedade de trabalho aqui, né? Vou clicar no meu microfone e vou diminuir o tamanho de cada lóbulo, porque eles estão muito grandes, eu quero que todos estejam estreitos. Então, eles por default, eles vêm, em geral, eles vêm quase todos médio e alguns vêm grande, mas assim, eu costumo trabalhar com lóbulos assim, cobrindo 1 a 2 pessoas no máximo, que eu acho que a gente consegue ter uma possibilidade de captação mais precisa assim. Então, vejamos que nessa mesa aqui eu tenho 4 pessoas de cada lado e 2 pessoas na ponta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar uma pessoa aqui no 2, boto uma outra zona aqui no 3, boto uma outra zona aqui, boto uma zona aqui nesse canto, uma outra aqui, aqui, aqui e aqui. Aí a gente faz uma avaliação. Olha, se eu clicar em cima do microfone, eu consigo ver onde estão todos os números e como está a cobertura, ela fica mais destacada do que em cinza assim, né? Então eu vejo que aqui no meio eu tenho enfim, eu tenho um ponto aqui que não está tão eficiente, porque se eu puxo ele para cá, eu fico com um buraquinho aqui. Então talvez esse lóbulo aqui, seria interessante eu abrir ele para um tamanho médio e trabalhar mais ou menos assim. 2 pontos aqui para a gente observar. O número de cada lóbulo representa exatamente o meio da zona, o meio do lóbulo. Nesse ponto é o ponto mais preciso onde a gente vai ter a captação ótima. O mais alto nível de inteligibilidade vai ser alcançado quando a pessoa estiver exatamente embaixo do número. Quanto mais eu me aproximo da extremidade do lóbulo, mais eu perco a definição e a inteligibilidade. Vou deixar de ser captado? Não, você não vai deixar de ser captado. Mas você vai perder um pouco da inteligibilidade. Você vai ter muito mais inteligibilidade aqui no meio do que na extremidade. E isso, mesma coisa aqui, por exemplo, se eu estiver falando desse ponto aqui e desse ponto, tá? Detalhe interessante, por que eu falei que tem que posicionar exatamente na mesma orientação? Porque se você configurou o microfone com o LED apontado para essa cadeira e chegou lá na hora e você posicionou o microfone físico assim, e você chamar esse preset, vai ser isso que você vai ter de cobertura. Então vai estar tudo errado. Então é muito importante que se você projetou o microfone para cá, que você instale ele da mesma forma. Tá? Então isso é assim, crucial para que tudo corra bem. Um outro ponto interessante é que vou mostrar na outra sala para vocês terem uma ideia melhor. Vai ficar mais claro. Então, legal. Vamos para a segunda sala, que é uma salinha menor. Aqui aconteceu um detalhe que vocês vão perceber. Tá vendo que a área do microfone, antes de eu colocar ele, é exatamente essa daqui, né? Reparou que não está de acordo o plano da sala com o meu plano de trabalho de fundo? Isso quer dizer o quê? O local ideal do microfone e onde ele está instalado hoje é aqui. Só que eu não vou conseguir soltar ele aqui porque ele não está de acordo com o meu teto. Ou vou conseguir colocar ele aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Então, por hora, eu vou deixar ele aqui, mas vou explicar para vocês o que aconteceu. Essa sala, ela sofreu uma mudança de layout depois que essa planta já estava pronta. Esse móvelzinho que tem aqui, ele não existe mais. E essa sala, essa mesa inteira, ela correu meio metro para a esquerda. Justamente o suficiente para que o microfone fique nessa posição em relação à mesa. Só que eu não vou conseguir colocar isso agora. Então, eu coloco aqui os canais. Eu acho que eu não preciso mais do que 5 zonas. Então, vamos lá, botar todo mundo em estreito, que
Eu prefiro trabalhar em estreito, mas não é uma obrigatoriedade, tá? Eu acho que você sempre tem que fazer uma avaliação de qual é a melhor forma de cobertura que você vai dar, né? Então, por exemplo, eu posso aqui trabalhar assim, uma zona para cada pessoa, né? E acho que eu vou precisar colocar mais uma ainda. E aqui eu vou querer mostrar uma coisa interessante para vocês. Opa. Aí, normalmente eu clico em cima do número do microfone para ver onde estão os números, para ver se eles estão exatamente em cima das cadeiras, para ver se a gente está com a captação ótima mesmo, da forma que a gente quer, tá? Então aqui seria o que eu poderia fazer de cobertura para esse ambiente. A gente poderia otimizar isso de forma diferente, né? Fazendo uma zona aqui desse lado e fazendo uma zona aqui desse lado também. Porque são duas cadeiras, é possível fazer com duas zonas? É possível. Então eu queria mostrar para vocês também outra coisa. O microfone MXA910, ele tem um padrão de cobertura um pouquinho diferente dos outros microfones, tá? A forma de captação dele é cônica, né? E eu tenho três tamanhos de lóbulo que eu posso colocar. Então eu tenho o estreito, o médio e tenho o amplo, tá? Então, basicamente é 25, 35 e 45 graus partindo do microfone o raio, o quanto ele abre para cada canal. Então, como ele é cônico, ele, fazendo uma analogia, é mais ou menos como um facho de luz. Então, se eu tô com uma lanterna e eu aponto ela para o chão, reto, mais ou menos, pensa que a lanterna é o microfone, e eu aponto ela para o chão reto, a minha zona fica bem pequenininha. Se eu pegar essa mesma zona, que é estreita, e colocar ela bem longe, e eu e fizer isso com uma lanterna, a minha zona vai ficar muito grande igual, porque ele se expande nessa orientação, tá? Então, é por isso que quanto mais longe do microfone a minha área ser coberta, maior vai ser a minha zona de cobertura. E eu digo isso por quê? Porque é nesse momento que a gente vai avaliar se um microfone é suficiente para a minha captação ou se talvez eu deva pensar em dois microfones. Porque você tem que fazer um balanço do seguinte. Até que ponto vale você ter uma zona muito grande? E aí você tem que levar em consideração como é a acústica da sala. É boa ou é ruim? Se ela for ruim, vai prejudicar a captação. Como é o nível de ruído da sala? É pouco ou é muito? Se tiver muito ruído externo, se tiver muito ruído de aparelhos, ar-condicionado, projetor, ventoinha de equipamento, vai prejudicar também. Porque quanto maior a zona, maior o ruído ambiente que está entrando para dentro desta zona de captação. Lembrando que cada microfone desses faz um máximo de 8 zonas de cobertura. Então imagina se eu estou com 8 zonas muito grandes, eu tenho 8 vezes um monte de ruído entrando na minha chamada, se isso for uma videoconferência. Então não é muito desejável que você tenha tanto ruído assim, tá? Então a gente tem que fazer uma avaliação bem precisa, tá? Eu vou colocar mais um microfone aqui nessa sala de treinamento. Para quem já fez treinamentos aqui na Shure, sabe que a gente tem uma sala bem grande de treinamento. E agora a gente está com um microfone de teto aqui. Então nessa imagem aqui, a gente está vendo que todos essas barrinhas que tem aqui são barras acústicas, né, de tratamento acústico que a gente tem. E aqui a gente tem um projetor instalado. Então já tem essas informações de o que tem no teto, né? Eu vou adicionar um microfone aqui e eu vou fazer uma cobertura. Normalmente a gente tem um formato U ou escolar aqui. Então vamos supor que fosse um formato U, eu vou botar as zonas de um formato U aqui para a gente fazer essa cobertura. Novamente eu vou optar por começar no tamanho estreito, para eu poder depois fazer uma avaliação se isso é o que vai funcionar melhor para mim, tá? Vamos lá, todo mundo estreito. Perfeito. Então aqui o meu objetivo vai ser captar o apresentador que vai estar aqui na frente e também os participantes que estão aqui numa mesa formato U. Então, beleza, aqui vamos considerar que aqui é o final da sala. Você vê que mesmo no formato estreito, como eu tenho uma distância grande do microfone
até essa zona, a minha zona ficou relativamente grande, né? Então, vamos fazer algum tipo de design aqui de exemplo. Então, o que que acontece? Primeiro de tudo, eu vejo que as minhas zonas que estão mais longe, eu não vou conseguir fazê-las menor, não tem problema. Mas essas aqui, elas poderiam ser maiores para ter uma cobertura mais homogênea das laterais. Então, eu vou colocar esse cara em médio e ver se já me atende. Acho que sim. Ok, perfeito. E aqui na frente, o apresentador ele se mexe muito de um lado para o outro, que aqui tem uma porta e aqui tem, né, tem uma tela de projeção aqui, então o apresentador vai ficar circulando por aqui. É interessante que as zonas fiquem pequenas, mas se ele se mover para essa região aqui, como é que eu faço? Então talvez eu precise aumentar essas zonas para tamanho médio. E aí eu acho que eu vou ter um aproveitamento um pouco melhor da minha área. Nesse momento, vou tirar um pouquinho do zoom para a gente ver. Eu vou dar uma olhada aqui, uma conferida. Eu vejo que, de repente, eu podia trazer essa zona um pouquinho mais para dentro. De repente, se eu fizer uma avaliação aqui, eu acho que eu podia vir com esse cara um pouquinho mais para frente. Enfim, idealmente eu teria as cadeiras todas aqui, as mesas, para eu poder fazer uma análise. Mas eu consigo fazer uma cobertura eficiente com um microfone para toda essa sala, que é uma sala bem grande. Então, não, legal, bacana. Eu acho que a gente começou a ter um ponto interessante aqui de trabalho, né? Eu coloquei 3 salas com 3 microfones diferentes, certo? Então, primeiro de tudo, quando eu exportar isso daqui como um projeto, como é que eu vou saber qual microfone é relativo de qual ambiente, né? Para que eu importe o arquivo correto para cada dispositivo. Então, eu vou clicar em cima do microfone e aqui na minha aba direita vai aparecer nome... Ah, não. Antes de eu fazer isso, faltou dizer uma coisa muito importante. Vamos supor que, né, e normalmente seria assim, nessa sala de treinamento, eu tenho meu microfone posicionado a 2,80 metros de altura, e eu tenho todas essas pessoas aqui, ó, 4, 5, essas zonas aqui, pessoas sentadas. Então, por padrão, a gente costuma usar aqui uma altura de uma pessoa sentada, ela não é superior a 1,20 m. Então, tá aqui, 1,21 m, 1,21 m, altura do locutor, 1,21 m, 1,21 m. Ok. Mas o apresentador, ele está em pé. Então, eu preciso posicionar o tiro do meu lóbulo numa altura um pouquinho superior àquela altura de 1,20 m, porque a pessoa não está sentada, ela está em pé. Então, eu venho aqui e vou dizer que, por default também, né, a gente costuma colocar 1,70 m como a altura média de uma pessoa em pé. Então, dessa forma, eu estou cobrindo, eu estou apontando o centro do meu lóbulo para o local correto. Porque não adianta, por exemplo, se eu estiver em pé e o centro do meu lóbulo estiver dando na minha barriga. Eu estou já na extremidade do meu lóbulo, quando ele chega, né, de 1,20 m, mais 50 centímetros de altura. Então, assim, a precisão vai ser ainda maior se você botar a altura correta, tá? Então é importante você observar a altura do teto, colocar a altura do dispositivo e determinar a altura dos microfones, dos canais esses específicos. Então vamos supor que aqui fosse uma arquibancada, que fosse crescendo, né? Então aqui o cara está no ponto zero, daqui do chão até o teto tem 2,80 m. Aí vamos supor que aqui tivesse 20 centímetros a mais para cima, subindo. Então, se aqui tem 1,70 m e aqui eu estou com 1,20 m, eu possivelmente colocaria 1 metro, porque eu vou tirar 20 centímetros, né? Porque eu já ganhei 20 centímetros com o degrau. Então, se aqui é 1 metro, 40 centímetros, porque eu subi mais 20 centímetros, então eu colocaria 80 centímetros de altura, que isso vai ser a proporção correta da altura. Então, você consegue ir direcionando o grau do facho, né, do tiro do lóbulo, conforme essa altura do locutor, tá? Então, beleza. A gente fez essas configurações
E agora a gente quer dizer que dispositivo é de cada local. Então eu vou clicar, por exemplo, aqui nesse dispositivo que está na boardroom e eu vou botar Shure boardroom. E dou um Enter. Ok. Vou nesse daqui, vou botar Shure Conference, sem espaço, que não pode ter espaço, Conference Room. E Enter. E aqui, Shure Training Room. Perfeito. Ok, nesse momento, quando eu exportar os arquivos, eles já vão estar diretamente com seus nomes apropriados. Eu queria só fazer mais uma observação aqui para falar como é que a gente resolve esse caso específico dessa sala aqui que o microfone não está, que o forro não está de acordo, né, quando eu estou com as plantas num ambiente só. Então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer um projeto separado, né, um local separado. Então, por exemplo, você pode clicar esse espaço aqui, você vai vir aqui para trás, você vai clicar em Office SP, fazer uma cópia, então eu vou ter Office SP1, você vai abrir o mesmo projeto, porque ele é uma cópia, tá? Então o que a gente vai fazer? Eu vou eliminar esses dois microfones, na cópia, vou editar a imagem, para colocar o meu forro, aqui, o meu forro de acordo com a minha planta de trabalho. Ok, uma vez feito isso, a gente poderia dizer, nossa, mas eu preciso ficar com toda a planta aberta? Não, você não precisa. É justamente isso que a gente vai fazer. Então, o meu microfone parou lá longe. Eu vou levá-lo de volta para cá, só para não perder. E o que eu vou fazer? Eu vou diminuir a minha área de trabalho, porque agora eu já não preciso ter uma área tão grande. Então, o que eu vou fazer? Vou cortar para cá, cortar para cá. Ok, edito a imagem, levo ela lá para cima da minha área de trabalho. Perfeito. Levo meu microfone também lá para cima. E vou editar de novo aqui a minha área de trabalho. Vou isolar apenas essa sala. Perfeito. Agora eu já dou um zoom. E aí eu tô só com essa sala aqui no ambiente. Aí ela ainda não ficou perfeita. Vou editar a minha imagem de novo para colocar exatamente em cima de um quadradinho. Feito isso, eu solto. E trago o meu microfone para cá. Agora sim. Agora o meu único trabalho é reposicionar os lóbulos de forma correta. De acordo? Então, perfeito. Consegui resolver esse problema que eu tinha, né? Mesma coisa, ó. Tô com o meu dispositivo a 2,80 m e tô com todos os meus lóbulos a 1,21 m. Ok, perfeito. Maravilha. Voltamos para o meu... aí eu vou editar essa informação, porque ela não é mais Office SP1, ela é só Conference Room. E vou chamar esse dispositivo Conference Room, ok, só para a gente distinguir, tá? Então o que eu vou voltar aqui, ó, vou clicar nessa flechinha e vou ver o que eu tenho. Os meus locais dentro desse projeto. Então dentro do projeto Shure SP Office 1, eu tenho Office SP, que eu tenho todo o meu escritório dentro de uma planta só, e eu tenho a Conference Room isolada aqui. Eu poderia ter diversos outros locais aqui dentro, tá? Então vamos supor que você vai na empresa XYZ, você pode botar aqui escritório Berrini, escritório Rio de Janeiro, escritório Brasília, e você vai criando os subfolders dentro do mesmo projeto, tá? Então agora a gente vai ver como a gente exporta e como a gente importa esses arquivos. Primeiro de tudo a gente vai voltar para o meu projeto global aqui, né? Vamos chamar assim, onde eu tenho todos os meus os microfones aqui dentro. Então só para vocês terem ideia aqui de local, nesse exato instante,
da onde eu vos apresento este webinário é dessa sala aqui no canto, tá? Então eu não estou em nenhuma dessas salas aqui nesse exato momento, eu estou aqui nessa salinha do canto. Então eu vou abrir, não, na verdade eu não preciso mais abrir, eu vou vir nessa flechinha aqui na direita em cima e vou clicar nela aqui. E aí tem duas opções, você pode, exportar este projeto como pré-definição ou exportar este local como pré-definição. Então vamos ver qual é a diferença dos dois. Primeiro a gente vai exportar este local, tá? Vou exportar esse local, vou escolher aqui um folder que eu quero colocar, então tem Designer Webinar, eu vou criar um folder aqui dentro de português, porque eu fiz a apresentação dessa apresentação em espanhol também, e eu exporto esse arquivo, tá? Ok. Também vou exportar este, aí eu vou vir no outro arquivo específico da conference e vou exportar este local como pré-definição. Agora me confundi se a gente fez local antes ou se a gente fez projeto. Mas vamos lá que a gente vai descobrir. Legal. Deixa eu ver uma coisa. Aí que agora eu preciso abrir aqui o meu arquivo. Deixa eu botar ele na tela aí. Então aqui eu vou vir no meu Designer Webinar português e eu tenho duas informações sempre zipadas, tá? Então eu vou abrir aqui Office SP. Aí apareceu, então eu fiz os dois como locais, tá? Então beleza. Deixa eu voltar lá e abrir como projeto para vocês entenderem a diferença. Se eu exportar como projeto, exportei para o lugar certo, nem olhei. Tá certo. Tá. Então, nesse momento, deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu apagar isso daqui para não me confundir. E deixa eu fazer de novo, aqui, por via das dúvidas. Então, vou fazer local. Ok. E projeto. Ok. E esse daqui eu deleto também, que já tá. Então, vamos lá. Conference Room. Só apareceu o microfone da Conference. E o outro, que é o projeto, ele aparece a parte do escritório e da Conference. Então, se eu tenho diversos projetos, diversas locações, locais dentro de um projeto, eu vou conseguir exportar de duas formas, né? Se eu tenho um caso isolado, quero exportar só a Conference, então eu consigo fazer um arquivo isolado dele, que é esse arquivo aqui. Agora, se eu quiser exportar todo o projeto, que é esse arquivo aqui, na verdade, o da Conference que veio isolado, né? Porque eu fiz dois zips. Se eu fizer todo o projeto, eu vou fazer o da Conference, do Office, do auditório, enfim, vai vir tudo aqui. Aí agora a gente vai ver como é que a gente vai importar isso para dentro de um microfone verdadeiro, né? No caso real. Então, primeiro de tudo, a gente vai abrir o Shure Web Device Discovery para quem já está habituado com isso. Não vou falar sobre isso agora, mas é o software para descobrir os dispositivos em rede, tá? Então eu dou 2 cliques, né, nesse microfone e ele deve abrir a interface gráfica do usuário do microfone que está aqui atrás de mim. Vamos ver. Às vezes demora um pouquinho mesmo. Posso copiar o IP e tentar aplicar aqui. Tem que esperar um pouquinho mesmo. Então, assim, basicamente a gente tem uma ferramenta muito poderosa para a gente conseguir atingir a captação precisa, né, da gravação, da captação. Então,
Antigamente a gente tinha que levar o microfone, antes do software, né? Como que a gente fazia? A gente levava o microfone para o local da instalação, escolhia um local adequado, assim, no olho mesmo, né? Que também funciona. E o próprio microfone tem uma função de posicionamento automático, na qual você precisa de silêncio absoluto na sala para você é, dizer para o microfone que você está falando, para ele poder te escutar e jogar um lóbulo em cima de você. Agora, quão grande ou pequeno esse lóbulo teria que ser e aonde exatamente está terminando um e começando o outro é uma questão que a gente não tinha muita precisão, né? Porque não tinha como tu determinar qual era o nível de precisão entre o final e o começo de um único lóbulo, tá? Então eu acho que... Ops, que beleza, né? Sempre assim, né? Quando a gente precisa... Ah, então, olha só que interessante. Isso daqui é interessantíssimo para a gente ver também como são as coisas e como é a vida real. No software ele está me dizendo que eu não estou na mesma subrede que o microfone, então é por isso que ele não vai abrir. Então essa é a primeira coisa que a gente deveria verificar e que eu deveria ter verificado antes de ter iniciado este webinário. Mas nada impede que eu não veja isso em tempo real e que a gente consiga trabalhar nisso junto. Então eu venho nas minhas preferências de rede e vou entender por que eu não estou na mesma rede. Então nesse exato momento, o meu IP DHCP, por algum motivo, que eu estou no mesmo switch, ele não recebeu o IP do microfone. Então eu vou mudar o IP da minha máquina para o mesmo IP do microfone. Então eu vou botar 169.254.44.50, vai. E vou apply. Neste momento, o que deve acontecer é que a gente entra na mesma subrede do microfone. Vamos ver. Ah, ó. Então eu preciso observar tanto o IP quanto a máscara de subrede, porque ambos vão afetar qual é o meu o range de IP para eu poder me comunicar. No momento que aqui no software está yes, yes, eu estou hábil a me comunicar com o microfone e naturalmente já entrou aqui imediatamente. Olha só como são as coisas. Então, perfeito. Eu estou com o software do microfone aqui. Para quem já é habituado, ou para quem quiser se habituar, a gente tem uma versão demo dentro do próprio site da gente. A gente tem uma versão demo desse software para vocês poderem brincar um pouquinho e mexer, tá? Então, primeiro de tudo, a gente vai vir aqui na parte de presets e import from file. E eu vou escolher aonde que eu vou querer colocar, né? Eu vou escolher um espaço desses 10 presets que eu consigo salvar dentro do microfone. Vou clicar ali e vou dar um choose file, né? De escolher o arquivo. E vou buscar, então, aonde está o arquivo do designer que eu coloquei. Então, aqui dentro do meu projeto, eu tenho... Eu vou abrir o training no slot 3. Carregando. Vou dar import. E vou carregar mais presets. Aqui no 4, ó, já veio aqui o Shure Training Room. Perfeito. Então no preset 4, entrei para a parte de load e não de import. Então eu vou importar de novo e vou importar o da sala board. Choose file. Shure board. Import. E vou importar outro. Eu vou importar os 3 arquivos aqui para vocês verem a diferença. Ops. No caso ali deu errado. Importei o arquivo errado. Importei 2 vezes o board. Choose file. E eu quero importar o conference.
overwrite, porque eu já tinha um arquivo, né? Então, nesse momento, eu estou com os arquivos dentro dos presets do microfone, mas eu ainda não os carreguei para o microfone, porque tudo que eu mexer aqui, eu estou mexendo dentro do microfone. Quer ver? Ó, por exemplo, eu vou apertar aqui o Identity e eu vou, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas nesse exato momento o LED do microfone está piscando. Está meio claro aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas eu consigo fazer o modo identificação, tá, do microfone. Então eu de fato sei que é esse microfone que eu estou tratando. Vou parar aqui, vou botar um outro light bar, vou mudar a cor aqui da barra só para vocês terem uma visão melhor ali, que eu acho que vai dar para ver agora em vermelho. Não sei se está dando para ver, mas está ali, está em vermelho. Ups. Ok? Então perfeito. Uma vez feito isso, eu volto aqui para minha parte de cobertura e vou importar, então carregar o preset, porque o preset já está importado, né? Então vem aqui load preset e eu vou chamar o preset da training. Da sala de treinamento. E aí, ó, voa lá. Perfeito. Exatamente a mesma coisa que a gente fez no preset do... Vamos ver aqui, só para a gente conferir. Olha lá. Opa. Eita. Então, vamos ver aqui se faz sentido mesmo o que eu estou falando. Olha aqui, ó. É o mesmo ou não é? Tá vendo? Perfeito. Então, o que acontece? É extremamente importante que eu tenha o ponto certo da instalação do microfone para eu colocar, tá? Vou mostrar como seria o da board, só para a gente ter uma referência da board também, tá? Para a gente poder abrir para umas perguntinhas que o nosso tempo já está esgotando. E tá aqui, ó. Vamos ver se está de acordo lá. Esse está deitado e aquele está em pé, certo? Mas lembra, vocês estão vendo o LED aqui, ó? Tá vendo o LED do microfone? Ele está orientado para a ponta, certo? Então isso significa o quê? Que esse meu microfone, ele está... Ops, mais um. Ele está nessa orientação. Agora vai dar certo, ó. Olha aqui. Olha aqui. Confere? Para mim parece de acordo. Até os canais, ó, 18762. Ops. 18762, ó. Tá vendo? Então, perfeito. Eu só preciso fazer o posicionamento da forma correta, tá? Lembrando que quem quiser, ó, aqui quando vocês forem fazer a instalação, então ele já veio até com a altura certa, ó, 2,80 m de altura da instalação, né, que eu determinei que é a altura do pé direito. Os canais, todos já com 1,21 m, né? Isso é interessante a gente ver até no outro preset, que era da sala de treinamento, que a gente fez diferentes alturas, né? Então, nessa daqui, no caso, a orientação é assim. E aqui a gente tem 1,70 m nesses três canais aqui e 1,21 m nesses outros canais aqui onde as pessoas estão sentadas. Então tá tudo de acordo. A única coisa que a gente não salva dentro do designer é o que? Configurações de ganho e de equalização paramétrica do microfone, que a gente tem uma outra aba aqui onde a gente vai conferir se está todo mundo, né, com os ganhos zerados, se a minha equalização paramétrica ela tá, enfim, tá como eu gostaria que fosse, eu posso fazer o que eu quiser aqui, eu tenho 4 bandas para tratar cada um dos canais, então cada canal vai ter um controle de equalização diferente, né? Eu vou conseguir fazer diversos tipos de equalização. E também a função
do Auto Mix, tá? A função do Auto Mix vai ser o que vai determinar quantos canais eu vou poder deixar abertos ao mesmo tempo. Então tem aqui o máximo Open Channels. Eu tenho de 1 a 8. É interessante eu usar 8? Olha, eu não usaria porque assim, você ter 8 canais abertos ao mesmo tempo é como se você tivesse 8 pessoas falando ao mesmo tempo, 8 zonas abertas. A quantidade de ruído que você vai ter entrando no microfone é muito grande. A minha recomendação é sempre 2 a 3 lóbulos abertos ao mesmo tempo. E dependendo da função, você ainda pode clicar esse botãozinho para Leave Last Mic On, que é manter o último canal de microfone aberto. Caso seja interessante, porque às vezes numa chamada de videoconferência, se você fecha todos, tá vendo que aqui é o Auto Mix, ó, o microfone está detectando que eu estou falando em alguma zona mesmo, ele está aqui atrás de mim, ele não está numa posição ótima, né? Ele está completamente mal posicionado nesse momento, mas no momento que eu tiro essa última função aqui, ele muta todo o microfone, o gate dele funciona, ele vai fazer essa atenuação que eu estou determinando aqui de menos 60 dB, nesse caso específico, em todos os canais. E isso vai gerar um silêncio que parece que a chamada cortou. Então, às vezes, é interessante manter esse último canal aberto, quer ver? Ó, eu parei de falar e a zona 3 continua aberta. Quando eu tiro, ele desliga. Viu? Alô, alô? Entendeu? Então, essas funções aqui, você precisa ouvir o resultado para poder programar isso de forma mais adequada. Então, seria meio... não seria muito preciso você fazer isso como uma pré-definição, porque cada equipamento, cada conexão que a gente vai fazer, vai fazer com que a gente precise algum tipo de variação no ajuste, tá? Então, gente, queria agradecer primeiramente a participação de vocês aqui. Queria também... deixa eu voltar aqui primeiro na minha apresentação. Lembrando que o software ele é um aplicativo, né, para desktop, que ele pode ser baixado gratuitamente. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem uma ajuda para instalar ou para, enfim, para... Deixa eu reposicionar aqui. Para achar o aplicativo ou fazer o download, por favor, me mandem um e-mail, tá? Meu e-mail está aqui nessa tela, nessa próxima tela que eu vou colocar agora. cunha_didier@shure.com. E fiquem à vontade para escrever com todas as suas dúvidas. Eu vou ler algumas perguntas que surgiram agora, para a gente poder... enfim, a gente sempre aprende com a dúvida dos outros também, tá? Então, queria agradecer a presença de todos vocês aqui em mais um webinar da Shure do Brasil. Lembrando que toda sexta-feira a gente está aqui trazendo informações, trocando conhecimento e aprendendo junto, tá? A gente também aprende com as perguntas de vocês, então é muito importante que vocês participem junto com a gente. Lembrando também que todos os webinários são posteriormente publicados no YouTube, na página da Shure do Brasil, e lá vocês têm acesso a diversas outras apresentações, todas sempre muito interessantes, tá? Então vamos às perguntas. Perfeito. Qual é a altura máxima que se pode instalar este microfone? Vai variar, tá? Foi aquilo que eu falei. Quanto mais alto o microfone, ou seja, mais longe da fonte sonora, maior vai ficar o tamanho da zona. A gente não recomenda instalar distâncias superiores do que 4 metros, até porque a maior parte dos forros, né, dos tetos, não tem mais do que 3,5 metros de altura, que já é um pé direito bem alto, assim, tá? Então, na verdade, se você pensar sempre como regra, quanto mais próximo da fonte sonora você conseguir estar, melhor vai ser a sua captação e maior vai ser a sua inteligibilidade, tá? Deixa eu ver aqui outras perguntas também. Que cobertura máxima em metros tem cada 910 e quantos podem ser colocados juntos em salas maiores? Bom, essa informação, na verdade, ela é variável, né? Assim, porque você pode colocar quantos microfones você quiser colocar juntos, não tem um limite, necessariamente falando, de quantos você vai precisar, você vai poder colocar juntos, né? Porque você pode colocar, só ali no software, você pode colocar diversos, e no mesmo
vai depender muito mais do equipamento que você vai conectar, por exemplo. Vai depender muito mais se você, como é o seu DSP, ou, enfim, normalmente a gente usa DSP para esse tipo de instalação, mas como é a sua instalação, o que, que você tem de dispositivo depois, tá? Então, na verdade, não existe um limite, pelo menos não da parte dos microfones. Então, ah, e talvez cobertura máxima, a gente costuma dizer que mais de 4 metros de raio já começa a ser, tá forçando um pouquinho. Você começa a perder a captação ótima, né, que a gente fala. Então, normalmente eu começo a perguntar assim, qual é o tamanho da mesa que você vai cobrir? Quantas pessoas tem na mesa? E a partir disso eu começo a fazer traçar algumas informações, né? Então, por exemplo, normalmente mesas de reunião, você tem assim aquelas mesas que são para 12, 14 pessoas. Depois de 14 pessoas, começa a ser as mesas de 22, 24, 30. Então eu costumo dizer que para até 12, 14 pessoas, você talvez vá bem com um microfone. Mas acima desse número é recomendado que você parta para 2 microfones, tá? Uma outra pergunta aqui, ó. Mesmo que tenha esse LED verde de referência, o microfone não tem frente, lado ou fundo. Nós determinamos o padrão de captação de forma inteiramente livre, certo? E a resposta é certo, porque você pode colocar a orientação do LED para onde você quiser. Basta que você faça o design com a mesma... que o design que você tenha feito no programa, no software virtual, você vai ter que usar a mesma orientação do direcionamento do LED no local físico. Do contrário, foi aquilo que eu mostrei antes, a sua captação vai ficar toda invertida e você vai ter que refazer o trabalho, tá? Vamos ver. Outra pergunta é se a gente recomenda usar esse microfone com alto-falantes na mesma sala e para enviar o sinal do microfone, do retorno do microfone para os mesmos alto-falantes. Bom, isso é uma técnica chamada voice lift, que ela é uma técnica muito delicada, porque depende de alguns fatores para ela ser bem sucedida. Então, primeiro, você precisa mais canais de alto-falante para você fazer zonas de alto-falante. Você vai precisar de mais canais de DSP para você fazer todo esse roteamento. Você vai precisar ter distâncias mínimas para justificar você fazer isso. A gente costuma dizer que até 6 metros de distância entre uma pessoa e outra, você não tem necessidade de ter reforço sonoro no mesmo ambiente, porque você está muito perto da pessoa. Por que você precisa amplificar numa distância tão pequena? Agora, se a mesa tem, 15, 20 metros de distância, o senhor que está lá da outra ponta para o senhor que está da outra ponta de cá, realmente eles vão precisar de um reforço. E aí sim justifica-se, né, usar o reforço dentro do mesmo ambiente. Mas isso exige conhecimento e uma técnica chamada mix-minus. A gente tem um documento inteiro que fala sobre isso. Se vocês tiverem interesse, me mandem um e-mail que eu posso passar para vocês, tá? Vamos ver o que mais. Para uma mesa de reunião de 6 metros por 2,5 metros, se recomenda colocar 2 microfones? Não. Na verdade, quer dizer, não vejo necessidade, porque 6 metros por 2,5 não é uma mesa grande. Quantas pessoas entram em 6 metros? 4, talvez? Você vê que, de repente, esse exemplo é um exemplo bem semelhante a esse que tinha da mesa da Board da Shure. Então, ali a gente tinha um microfone atendia muito bem aquele espaço, tá? Uma outra pergunta aqui, esse padrão de captação usado no Designer é para qual frequência ou faixa de frequências? A gente tem esse recurso de ajuste no programa? E a resposta é que não, porque na verdade o padrão de captação ele não está... você não tem como determinar por frequência dentro do software. Ali é só a orientação de posicionamento, é para onde você está apontando o microfone. É que nem eu pegar esse microfone, eu sei que, olhando aqui, eu sei que ele está apontando para mim, mas ele está apontando para baixo, ele está apontando para cima, está apontando para o lugar certo, enfim, qual é a orientação do microfone. É isso justamente que a gente não consegue ver com o microfone de teto, por ele ser uma placa que tem um design não tradicional, vamos dizer assim, né? Vamos ver o que mais.
Qual é a cobertura de cada MXA 910 em metros? Então eu já falei um pouquinho sobre isso. A gente não recomenda mais do que 4 metros de raio, tá? Então, numa área de até 9 metros, você posicionando o microfone no centro, você vai conseguir ter uma captação boa. Qual a atenuação fora da área projetada de captação de um dos balões? Os balões provavelmente são os lóbulos que ele está se referindo. Então, na verdade, é o seguinte: no centro do lóbulo, onde tem o número lá que eu mostrei para vocês, você tem o ponto zero, vamos dizer assim. E para cada ponto que você vai se afastando e chegando próximo da extremidade, quando você está na extremidade do lóbulo, você tem menos 6 decibéis. Quando você está fora do lóbulo, você continua sendo captado por reflexão, o seu som continua indo de alguma forma para o microfone. Não é que você vai estar em mudo e de repente você está sendo captado. O que acontece e onde que a gente percebe a diferença mesmo é na inteligibilidade da voz. E a gente bate forte nessa palavra, na inteligibilidade, porque a inteligibilidade é o que vai fazer com que a comunicação seja compreendida, que a informação que você está passando vai ser transmitida para o outro lado, que os números que você está se referindo na sua companhia vão ser compreendidos pelo seu parceiro de negócio que está do outro lado, e por aí vai, tá? Então é muito importante a gente ter procurar manter o nosso locutor dentro da área que a gente chama ótima de captação, tá? Cada microfone tem quantos lóbulos? Bom, tem um máximo de 8 lóbulos, tá? Vamos ver se tem mais alguma pergunta. O designer está mostrando um padrão de captação de 2 dimensões. Como é o padrão de captação tridimensional desse microfone? Eu entendo que essa pergunta se refere a quando você tem diferentes níveis por exemplo, numa arquibancada dentro de um auditório, por exemplo, e você está captando. Então foi aquilo que eu dei no exemplo. Você vai ter o ponto zero, que é o do chão até o microfone, 2,80 metros. Se na primeira fileira você tem 20 centímetros, então você vai... e a pessoa está sentada com 1,20 m, né, que a gente colocaria de altura, então você vai botar 1 metro, você vai descontando essa altura na altura que você vai colocando de cada lóbulo para que o facho, né, o lóbulo esteja direcionado sempre na altura da boca das pessoas, tá? Assim, mais ou menos, né? A gente tenta por aproximação chegar no melhor ponto. Então, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Eu acho que não. Então eu queria agradecer a participação de todos vocês. Novamente, lembrando que toda sexta-feira, às 10 horas da manhã, a gente está apresentando os webinars aqui pelos especialistas da Shure. E se vocês tiverem mais alguma dúvida, algo que não foi respondido nesse webinário, por favor, entrem em contato. A gente está aqui para ajudar, para trocar informações. E obrigado pela participação de vocês, por estarem comigo aqui durante essa horinha, tá bom? Até a próxima.